Olá pessoal, tudo bem? Sou o Celso, né? Nós apresentamos o podcast Além do Capacete. Hoje vou fazer um fora de estúdio para falar sobre a mudança nos combustíveis, a adição de 32% de etanol na gasolina. Tem alguns clientes ligando, perguntando, pedindo informações, o que fazer. Nós vamos agendar um podcast em estúdio, conversando com um mecânico para dar explicações mais detalhadas, né? Eu não sou mecânico, tenho só um mero conhecimento de motos, de combustíveis também. Sei que foi uma alteração bem complicada aí. Eu acho que esse é um assunto que vai além do capacete, né? Que é o nome do nosso podcast. 32%, acho que não é o problema os 32%. Eu acho que o problema maior está em outra ponta, não é nessa porcentagem do etanol na gasolina. Ontem eu fui abastecer o carro pela primeira vez depois dessa mudança e comentei com o frentista. Esses 32% hoje, o dono do posto está colocando 60%. Ele olhou para mim e falou mais ou menos isso, com muita seriedade. Então a gente sabe que não é uma coisa honesta, não são 32%, já pegaram postos aí com 60%, eu acho que é isso que está acontecendo. A gente pagando aí álcool a preço de gasolina, etanol a preço de gasolina, né? Isso é uma desonestidade muito grande. Já por muito tempo nós sabemos que isso acontece. O nosso litro de combustível não tem 1 litro, tem 850 ml. Então isso é muito ruim. Isso vai destruir muitos carros, muitas motos. Eu já falo destruir, né? Porque vai dar defeitos. E eu tenho um carro que é só gasolina, as motos só gasolina. Então isso é muito complicado. Eu liguei para um mecânico para ver se um remap resolveria. Ele falou que não resolve. Eu falei, qual a opção? Ele falou, troca de carro, pega um carro flex, compra um carro flex, né? Então é ruim. Nós temos aí essas duas pontas que fazem o nosso abastecimento, que é etanol e gasolina. Eu acho que seria muito mais honesto por parte do Conselho Nacional do Petróleo, não sei como chama, dos governantes aí que determinam essas leis, colocar etanol com 40% de gasolina. Seria muito mais honesto do que vender gasolina com 32% de etanol, sendo que a gente sabe que não é isso. Se você pegar uma garrafa de vidro transparente, colocar 1 litro de gasolina e deixar decantar, você vai perceber que a proporção é muito maior. E além de outros itens, porque a etanol já é hidratada, tem uma porcentagem de água, que se eu não me engano são 6%, que já colocam mais, a gente sabe disso. Então a gente é enganado o tempo todo. Enganado não, né? Porque a gente sabe. Eu acho que o governo fica muito tranquilo, muito sossegado nesse ponto, porque ele já percebeu que governar uma nação de frouxos é muito fácil. E os donos de postos também. Vamos vender. Se vocês lembrarem um pouco atrás, na época da pandemia, que o abastecimento caiu assim vertiginosamente, eles baixaram o preço da gasolina. E nós não conseguimos exigir nossos direitos. Nós cumprimos com deveres, nós fazemos tudo corretamente e não exigimos direito, gente. Então está muito fácil para todo mundo fazer o que querem com a sociedade brasileira. Os governantes, são os comerciantes de combustíveis e de outros itens também. É só por preço que a população paga. Nossos impostos são altíssimos, acho que os mais caros do mundo, né? E a gente continua pagando. Então, eu vou no podcast que vai o mecânico, nós vamos falar sobre isso de uma maneira técnica, mas hoje é mais um desabafo e mostrar. Isso aí com certeza foi imposição de donos de usina e o governo aceitou. Nós temos aqui, falar especificamente de Goiânia, o Sindiposto, que ninguém pode ir com esse povo. Eles são terríveis, eles fazem o que querem no mercado de combustíveis em Goiânia. Isso acontece no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Está na hora de nós exigirmos direitos, não é só cumprir com deveres. E eu vou repetir essa frase, governar uma nação de frouxos e covardes é muito fácil, Então esse é mais um desabafo e nós vamos levar isso para o nosso podcast gravado em estúdio com a presença de um mecânico que vai dar explicações mais detalhadas nos problemas que vão provocar em nossas motos e nossos carros que são somente a gasolina.
Que vai ter, vai, é certeza, né? Não tenha dúvida. Ontem eu abasteci pela primeira vez com esse combustível. Eu acho que não vai mudar nada, porque já vem essa porcentagem há muito tempo, muito maior que esses 32%. Tenho certeza disso. Não existe fiscalização, é muito bagunçado o nosso sistema. É uma coisa assim, como se diz, desonesta, né? Então é isso aí, é mais um assunto que vai além do capacete, esses combustíveis. Então, pessoal, vamos ver aí, mandar sugestões, perguntas, vamos para frente, vamos nos unir. Nós estamos aí há muitos anos falando sobre pedágios para motos e não acontece nada. Não tem uma cabine específica, tem acidentes, tem um monte de situações em pedágios que o motociclista passa dificuldade e ninguém resolve. Por quê? Nós comentamos um com o outro, nós não exigimos nossos direitos. Vou repetir, vai ficar cansativo, mas é para gravar. É muito fácil governar uma nação de frouxos. Beleza, até o próximo e a gente se vê no estúdio na próxima semana. Valeu, aguardo vocês.